Boa noite. Aquela ajeitadinha básica no cabelo para começar. Vamos ver quem vai chegando. E eba, já estamos entrando. Boa noite para quem tá chegando. Ei, Nick, tá todo mundo me ouvindo direitinho? Oi, Márcia. Júlia já chegou. Buenas. Júlia já chegou, já vou chamá-la. Enquanto vai todo mundo entrando. Bonjour, querido. Para quem é da turma, não esqueça então de fazer aquele momentinho aula, chamadinha, enquanto eu tô aqui chamando a Júlia para nossa conversa de corredor. Tô mega animada. Que bom que estamos ouvindo bem. Então é isso. Deixa eu chamar a Júlia. Sempre fico esperando aquele sinal de espera de telefone. Ei! Ei, boa noite, todas, todos, todes. Boa noite, Júlia. Obrigada super já de cara por estar aqui, né? Menina, no fim do doutorado, ainda Hum. disponibilizar um tempo para conversar com a gente. Espero que você consiga aproveitar de alguma coisa, assim, né? Do que a gente Sim. estiver conversando para sua pesquisa. Eu vou aproveitar enquanto as pessoas estão entrando, eu vou só Uhum. fazer aquela breve introduçãozinha que eu comentei com você. Enquanto isso, gente, vão chegando, se aproxeguem, fiquem à vontade, alonguem-se, né? Porque estamos no Puxa a corredor. cadeira. Tem a cadeira, mas estava pensando mais na caminhada que a gente vai fazer no corredor. E bom, né? Então, o que é o corredor? Por que a gente está falando que vai ter uma conversa de corredor? Depois eu fiquei pensando que conversa de corredor dá um tom de fofoca também, né? Que eu não Uhum, tinha uhum. pensado nisso, mas pode ser, de repente a gente fica fofocando aqui também, vamos ver. Bom, o corredor, eu acho que ele é o meu espaço da casa favorito, não na minha casa, mas nessa tipologia e uma certa topologia, um pensamento topológico que a gente está fazendo da casa, né? Nessa disciplina, que é uma disciplina prática. Então, para quem está chegando e não é do curso, né? É uma disciplina de materiais em arte, que, obviamente, por conta da pandemia, a UNB está toda à distância. E então, o meu desafio foi montar esse curso Rádio Corredor. Olha, já gostei dessa, Márcia. Explica aí um pouquinho melhor para gente isso daí. Não conheço esse Rádio Corredor. Mas, então, pensando nesse formato que seja possível de fazer em casa, né? Para mim foi ótimo, porque é pensar em outros materiais, em outras relações com a arte, né? Que não precise de um ateliê especializado. Ah, fofoca, entendi. Entendi, faz sentido. Então, realmente, corredor, acho que a gente vai ter que fofocar. Alguém começa a contar uma fofoca bem quente aí pra gente. Vamos É, separando as fofocas, cada um traz uma fofoca para a gente poder conversar e analisar no final. pronto, perfeito, tá, gente? Nova dinâmica aí da turma. Vai ser assim hoje. E o corredor, eu acho que ele é meu espaço favorito, né? Nessa tal topologia da casa, porque, Júlia, a gente estava fazendo uma certa metáfora, né? Então, cada espaço da casa, a gente está fazendo as associações com um processo de construção da obra de arte, né? Então, enfim, a gente já passou agora, a gente começou no quarto, no sonho, na noite, foi para o escritório, nos projetos, nas reproduções, nos planos, nos desenhos. Aí depois a gente foi para a cozinha, para botar a mão na massa e começar a ter esse momento da prática, né? Assim, da concretização da coisa. E agora a gente está no corredor. E o corredor é esse espaço de suspensão, né? É um espaço que, na nossa metáfora da casa, do processo construtivo, é um momento onde, sabe, você está no meio de tantas ideias, com tantas possibilidades daquela obra que você está construindo. E, claro, não dá para você fazer todas ao mesmo tempo, porque fica aquela bela porcaria. Então, é um momento de ter um distanciamento, ter uma suspensão das ideias, ver como que as formas se reorganizam, né? E aí, então, essa relação temporal também é importante no corredor, né? Então, é uma Uhum. suspensão das ideias e é uma suspensão do tempo, né? Para depois editar, jogar fora, refazer, né? Então, dar uma sequência depois do processo construtivo.
E aí é claro que as obras elas são maravilhosas, né? E é à toa que você está aqui, né? Artista maravilhosa com obras maravilhosas, porque o corredor ele traz essa, essa pausa necessária, né, para a produção artística. E aí, então, além dessa conotação, né, de uma suspensão, o corredor também a gente estava pensando nesses espaços também onde não tem uma luz muito plena, né? Então não é um espaço de uma racionalização extrema, como por exemplo a gente pode levar, né, assim, para o escritório, né? Então no corredor tem a meia sombra, tem os cantos sujinho com teia de aranha, aquele bichinho, né? Aquela sujeirinha que você joga debaixo do tapete, né? Tem os fantasmas, tem o iluminado, né? Tem tudo isso. Uhum. Tem esse outro lado também do corredor. E também é um lugar, assim, de um certo depósito de memórias, de fotos, ou até, assim, de livros suspensos, né? Então, tem alguns objetos que eles acabam também ocupando o corredor. E aí é claro que o seu trabalho, né? Então, aí já apresentando um pouco a Júlia para a turma, bom, a Júlia é do mundo, né? Então, assim, eu ia até falar de onde que você é, mas é uma mineira que passa pelo Rio, que vai para Paris, que vem para Brasília, que está em São Paulo, ela está sempre em conexão. Agora ela está em São Paulo, né? Mesmo estando vinculada ao programa de pós aqui da Universidade de Brasília, né? Está concluindo o doutorado. E tem uma produção que tem a ver com essas relações do corredor, né? Pela relação com o tempo. Então, isso acontece muito no seu trabalho, né? Assim, eu vejo, né, isso muito frequente. E é um tempo que é de memória, mas não é uma memória só saudosa. Eu não falo isso de forma alguma como uma coisa negativa. Mas você traz para o presente uma memória do passado. Você sempre está buscando uma construção de hoje, sabe? E eu acho isso né, assim, faz toda a diferença, né? Para não ficar aquela coisa cafona, né? De ai, saudade de um tempo que, não, né? Que nunca mais vai Uhum. voltar e tal, né? Então você problematiza. Então acho que isso é super rico. E você tem um humor maravilhoso, né? Você tem essa. Você é super sagaz, né? Você tem uma inteligência, uma ironia, sabe? Que é do seu pensamento crítico, né? Que é muito atuante em você, né? E também, obviamente, no seu trabalho. Então, estou super ansiosa, acho que a turma toda está ansiosa para ouvi-la, para a gente poder discutir um pouquinho também dos seus trabalhos. Então, de novo, quero agradecer muito sua disponibilidade e seu tempinho aqui com a gente. Obrigada, tá? Tá bom, Cecília, obrigada. Acho que eu vou anotar tudo que você disse no início, colocar para eu escutar de manhã, para me sentir bem, sabe? Falar, não, é isso mesmo, continua, Eu sou né? Ent- foda! Não, Foi vai estar ótimo. gravado, você pode ir Eu vou depois. salvar, colocar no meu site, colocar em todos os lugares que eu puder, tá? Vai fazer, colocar no meu podcast, assim. Então, escutar todos os dias. E, bom, Oh, mas é obrigada, super Cecília. sincero, tá? É super Tá? sincero, eu te admiro mesmo, acho você foda. Não, não, é recíproco, né? Assim, acho que o encontro em Brasília foi uma das. O que me levou ao trabalho hoje, né? Então, foi o nosso encontro, as nossas reuniões, né? Esse início, né? Tão bem acolhida por vocês. Então, sou sempre grata e grata também por estar aqui hoje para poder falar com os alunos, que são, você falou, são 15, né? Então, Ao longo do mais semestre ou está menos dando uma 15. diminuída, né? Enfim, então foi meio. E para poder pensar no corredor, né? Quando você apresentou o tema, realmente eu não parei de pensar nunca no corredor, né? Então, você trazer o corredor foi muito bom para eu falar que lugar é esse, né? E até quando a gente se falou logo no início, nosso corredor daqui de casa é tão estreito que não cabe nada, senão cai tudo, né? Então, assim, e aí, na mesma hora que me veio a imagem, foi aquele clássico, né? Da Maria Abramovic, né, com lá e as pessoas passando entre. O que é esse lugar que você está exprimido, né? E pensar nesse lugar que, ao mesmo tempo, ele tem uma utilidade, mas ele é completamente inútil, né? Então, Uhum. que espaço é esse que cabe esses dois, né? Os dois, eles coexistem de uma maneira, lógica, o pensamento, as formas, elas carregam esses dois lados sempre.
mas no corredor isso fica tão evidente, né? Assim, ele é necessário, né? Assim, como você precisa dele para chegar aos lugares, né? Então, é através dele que você vai escolher uma porta, né? Da questão da escolha, né? Então, assim, é um lugar de referência. E aí você tem esse lugar que não serve para habitar, no sentido, assim, do Do descansar, mobiliário, é né? A gente até pensou mobiliário. nisso, né? Assim, o que que é específico do corredor? Assim, que nem a gente pode pensar que no sofá tem o sofá da sala, a cama Uhum. no quarto, a mesa no escritório, né? O corredor, ele é um espaço de esvaziamento, né? Bem isso mesmo. E até às vezes por isso que as pessoas nem ocupam tanto, né? Que é um lugar que segue morto, às vezes, essa questão da luz, né? E Uhum. aí eu escrevi umas coisinhas aqui, eu acho que eu já falei algumas, mas assim, essa questão assim que uma das coisas que ela faz parte são as indicações, né? Que eu gosto muito do corredor sem indicação. É seguir o corredor, ver a primeira e a segunda à esquerda. É sempre essa indicação que o corredor te dá, né? Você pega, é sempre essa linha de indicação, segue o corredor, né? Então, Que ótimo. e esse momento, então, que vou chegar na parte, deixa eu falar do corredor primeiro. Eu escrevi assim também assim, o espaço que tem a função de conexão na habitação, né? Ninguém não é esperado que alguém fique ali imóvel, né? O que que é alguém imóvel no corredor, se não é um castigo, uma punição infantil, né? Assim, Uhum. um desespero, uma tristeza, não é um lugar realmente que a gente para imóvel, ou uma espera, né? Então, mas que a gente insiste em tornar lá, né, cada pedaço da casa. E esse tornar lá é quando a gente enfeita, né? Igual você falou, Cícera, as fotografias, as lembranças, né? Aquele cartaz de uma exposição que você foi, ganhou, comprou, é, uma paisagem, as fotografias de família, né? Então, esse lugar que a gente vai colocando essas lembranças, né? A gente vai acumulando essas lembranças até que, bom, se torna ali do cotidiano, você se relembra, né? É como se estivesse ali para relembrar o tempo inteiro, o que é importante. Ai, que né? Numa ideia de uma. Gostei disso, né? Não tinha feito essa passagem, né? Assim, de, da necessidade de passar por ali para, verdade, teve isso, né? Um recordar é viver ali, né? Do corredor. E a Bem gente já não interessante. sei, agora pensando junto, assim, a gente não coloca qualquer coisa também no corredor, né? Assim, não é. Ele tem os lugares de entulho, se tiver alguma coisa para colocar em cima, embaixo, mas isso daí já está no. É que aí a gente não tem, né, o porão nem o sótão, né? Uma coisa não é que não é muito comum com a gente. Esse fundo de armário, né? Uhum. É um. Tem uma questão de um depósito, mas é um depósito que fica aparente, né? Então, não sei, se eu E estou acho que ele, se muito for um depósito, ele é um depósito muito micro, mínimo, né? Porque acho que é micro, isso, né? O sótão ou o porão, ou até uma área de serviço que Uhum. realmente a gente coloca mais esses esquecidos, né? Aqueles acúmulos que a gente não sabe muito bem o que fazer com eles. Mas como muitas vezes o corredor é um espaço de passagem, né? Uhum. Ele não pode ser muito interrompido Não. também, né? Então ele tem que ter um certo fluxo, né? A ideia de fluir, né? Uhum. Então acho que é isso mesmo, bem É o legal. lugar dos relembrados, né? Não dos esquecidos. Você fica o tempo É, relembrando. É boa. aquilo que você coloca no caminho para poder levar para outro lugar que fica no corredor que atrapalha, né? Então é sempre Isso, o para relembrar. tropeçar nele, né? Assim, você precisa tropeçar nele, né? Assim, para não deixar ele esquecido, né? Gostei de pensar nisso. Gente, quem tiver perguntas, lembrando que vocês podem ou fazer o comentário aí direto ou podem mandar ali na caixinha também, tá? Comentem também. Desculpa, Júlia, não queria te interromper. Não, não. Faz parte aqui. E também pensando com a questão da infância, né? Esse lugar, então, todos nós passamos por subir assim no corredor, quando o corredor é estreito, de você conseguir subir na Sim, parede. Então, essa base que te impulsiona ao teto, né? Esse lugar é chegar a um lugar onde você não chegaria normalmente com nenhuma função, né? Porque não existe nenhuma função nessa atividade infantil, a não ser um bom alongamento. Mas, assim, tirando isso, você não tem uma função mesmo, mas e da experiência, do encostar nas paredes e se erguer, né? Então, eu acho o corredor
no lugar da infância, que eu não faço mais isso, tá, gente? Eu não estou mais na idade. E nem tem alongamento suficiente. Mas é esse experimentar com o próprio corpo, até onde o meu corpo vai, até onde como eu vou até o topo, né? Então, eu penso o corredor também para esse lugar na infância da experimentação do meu próprio espaço, da minha própria medida. Nesse primeiro lugar de experimentação de uma ousadia, porque você está dentro de casa, então ninguém vai brigar com você, ninguém vai nem ver que você está fazendo aquilo, né? Enquanto se você faz isso no parque, alguma coisa, sempre estão tomando conta. Então, e com medo da queda ali, as pessoas, não sei, pelo menos na minha experiência infantil, era um lugar onde eu tinha uma liberdade de experimentar minhas distâncias, porque não tinha ninguém vigiando, né? E Sabe o que eu também. fiquei pensando, Júlia, nisso que você está trazendo, né, dessa relação da escalada, né, do Uhum, corredor? Isso é muito bom, né? A gente chegou a fazer algumas relações com a arquitetura, né? Eu estava na semana passada, na aula, a gente estava comentando como esse espaço, talvez o da casa, onde o embate com a arquitetura se faça mais presente, né? Porque é isso, primeiro que você tem viga do seu lado, viga, pilar, né? Então você está ali enquadrado, né, naquela arquitetura. uhum, E tem, assim, as retas, né? São muito presentes, né? Então, talvez mais do que em qualquer outro lugar. Até porque é isso, né? Esse espaço híbrido de uma certa... uma funcionalidade disfuncional, né? Não tão funcional, não tão prática, sei lá o que que é. Mas uma característica meio do entre mesmo, do corredor, né? É, mas é também um lugar onde parece que o rodapé se faz muito mais presente, né, sim, do que em verdade. qualquer outro lugar. E muito Uhum, talvez pela própria proporção, né? Ou pelo esvaziamento, né? uhum, Do restante, né? Então, assim, tem uma conexão com a arquitetura, sim, né? E é interessante. Ó, a Betmore chegando. Falei que minha mãe em algum momento chegava. Oi, mãe, olha a Júlia aqui comigo hoje, conosco. E tem uma coisa muito interessante que você falou dessa relação com o corpo, né? Seja na uhum, infância, de escalar esse corredor, mas a gente viu muitas obras, por exemplo, da Lendarte na aula uhum, passada, né? E essa é uma grande discussão da Lendarte, que por um lado não é uma linguagem do corpo, não é a body art, uhum, né? Mas é imprescindível pensar no corpo ali. Você não consegue, porque tem um resquício que seja da ordem da passagem, né? Assim, o que fica, né? Ou mesmo da sua relação quando você está experimentando a obra, né? E aí é aquela proporção absurda, né? uhum, Gigante, né? De algumas obras que você só tem essa experiência, né? De tamanho também, porque ela passa tá vendo? Eu falei que era imperdível. Porque passa pelo corpo, né? Não tem uhum, como não passar pelo corpo. E eu acho que no corredor tem essa outra pegada, sabe, do corpo. Porque, por exemplo, na cozinha é um corpo numa ação de mais violência, né? De picar, triturar, uhum, amassar, bater, né? É um corpo mais violento que está ali em ação. E no corredor, eu acho que enfim, estou trazendo aqui para você me ajudar a pensar. A uhum, turma, todo uhum, mundo que estiver aí, olha, o André Parente chegou, oi, querido, boa noite. Então, nos ajudem a pensar esse corredor, mas eu fiquei pensando que a relação do corpo no corredor é diferente, né, do que na cozinha, no banheiro, no quarto e tal, porque ele tem uma ação, né, a gente está falando dessa passagem e tal, mas tem um enquadramento, tem um certo desconforto, né? Então, mesmo quando é nessa brincadeira, né, que você falou que criança faz, de ficar tentando uhum, escalar, né, ali, né, é mais um jogo, é mais um desafio, né? Então, não é aquela uhum. violência pesada da cozinha. Não sei se isso faz sentido para você, né? Sim, Assim, sim, e sim. se você consegue pensar em alguma conexão disso com o seu próprio processo, assim, ou com, sei lá, qualquer outra coisa também. Você falando agora, eu pensei que é esse lugar onde você esbarra, né? Que o corredor é um lugar feito para você esbarrar. E assim, pensando também que você falou da cozinha, quando ela é muito estreita, a gente fala que a cozinha parece um corredor, né? É Então, verdade. assim, que é sempre esse lugar que você está batendo o cotovelo, você está sempre encostando por alguma razão Dos em algum lugar. hematomas, né? Produção de E hematomas. eu acho que o perrec tem uma definição que eu não estava preparada para usar ela, então não sei se eu vou encontrar assim rápido no Espécie do Espaço. Que eu acho que é isso, ele fala o espaço, esse lugar onde
não, viver é passar de um espaço para o outro, tentando, é, assim, tentando nunca bater, nunca encostar, né? Então, assim, Olha, que e aí ótimo. tem essa relação que o corredor a gente está sempre tentando não encostar, né? Foi uma tradução macarrônica, tá, gente? Mas é, Mas assim, procurem muito Jorge Perrette. selvagem. Então, mas é pensar esse lugar do onde você esbarra e onde você evita esbarrar, né? E esse esbarrar às vezes não é em nada, né? Assim, é na parede mesmo, né? E do como esse corpo se comporta nos corredores, né? Que é diferente esse comportamento do corpo, que você está falando, né? Da Lendard Lendart, desculpa, que tenha o monumental, né? Que você se torna micro, o que que é essa relação e esse corpo do artista presente, o corpo e mente também. Acho que a mente ali fica muito. Alguém aqui esteve, né? Sim, sim. Não é E aí simplesmente. alguém também esteve, né? Que eu acho que tem muito É. isso. Você não está vendo mais ninguém naquela imensidão da paisagem Uhum. desértica, mas ao mesmo tempo não é uma sensação de solidão, né? É de outra pessoa já esteve aqui, né? É uma Uhum. outra forma de fazer uma conexão, né? Temporal, cultural, o que quer que seja, mas outra pessoa já passou por onde eu estou passando, né? Tem uma continuidade que eu acho super bonita dessa conexão com a Lendarte. Mas Beth Mori fez uma pergunta, vamos lá, para você. Eu não sei se foi para você ou se foi para mim, mas eu vou jogar para você. Eu já tentando ler na cozinha, Mais violento mais. na cozinha ou mais ativo? O corpo, né? Na Uhum. cozinha tem atividade até para passividade também? Estamos falando da cozinha aqui. Eu acho que é mais. Acho que a atividade está nos dois. Eu acho que A a Rabidinha, cozinha ela é mais ela corrigiu, agressiva. quis dizer no corredor. Ah, tá. Peraí. Quis Essa dizer no corredor. passividade que exige uma atividade, como não esbarrar, por exemplo, né? É interessante. Isso interessante, mas pensando nesse lugar que. E é um lugar desse corpo na dúvida também, né? Um corpo com objetivo, mas não muito preciso, né? E aí também tem a passividade, porque não tem uma ação precisa. Você percebe o corredor por passar pelo corredor, mas esse passar, o que acontece? Né? Enquanto na cozinha você vai com objetivo, não vamos ficar só nesse desenho, né, de uma casa poética de um objetivo de alimentação, de picar, de cortar, de misturar, de fazer a química, né? Ali acontecer uma outra forma. E, bom, nos outros, aí cada cômodo vai ter sua característica, né? Como a Cissa apresentou. Né? Então, e aí o corredor é esse lugar, às vezes, de escape, né? Esse lugar que não tem uma função além do passar por ali. E ali, o que acontece essa função? Acho que alguém. A A Miriam. Miriam fez o. E eu acho que tem a ver com o que você está falando, né? Esse É. escape, né? É um lugar onde você respira fundo para entrar na próxima sala de reuniões, por exemplo, né? Uhum. É muito bom, Miriam. Acho que sim, acho que tem essa conexão. Você vê também, Júlia, assim, né? É Porque do eu lugar da fiquei. espera, né? Esse lugar de espera. Você Mesmo enquanto passagem, né? Então, mesmo enquanto assim, passagem. né? Não Que é uma espera de um banco que você está ali, né? Numa antessala, não é um hall. não é um Não rol. é tão confortável, né? Não é tão É. acolhedor, né? E não é para Mas, ser acolhido, né? É assim, né? Só pensando assim, sei lá, corredores de hospital não é a mesma coisa que uma sala de espera, né? Então, também para a gente só para a gente conseguir colocar as imagens, né? Mas é pensar nesse lugar, então, pensando aqui com o que está sendo dito, esse lugar de respiro. É o momento que eu posso não ter nada em volta, porque ele te uhum, permite esse uhum. nada, né? Então, esse vazio, de repente, esse vazio de paredes, as paredes que não tem uma função definida, né? E aí, talvez isso é lugar de alívio, né? A não função pode ser um alívio nesse momento, né? E aí, Júlia, uma coisa você falou agora, algo que também a gente discutiu em aula, de pensar o corredor como espaço de contemplação, né? Uhum, De essa outra relação, né? Que eu acho que tem a ver com isso que a Miriam também trouxe, né? De respirar fundo, né? E o que é respirar fundo, se não trazer aquilo que a gente mais precisa, né? uhum, Incorporar o oxigênio, né? Então,
trazer a vida e vamos, né? E que você também, sem isso, você não segue adiante, né? Então, acho que é interessante pensar nessa relação de contemplação, né, na obra de Uhum. arte, porque também gera um espaçamento, né? Uma pausa, uma interrupção. Então, como uma ideia mental de corredor, né? Essa contemplação, né? Muitos comentários. Espera aí, respirar fundo é atividade para ser passivo. Para ser passivo como, hein, Beth? No Uhum. sentido de não precisar nada além disso, né? Que eu estava pensando mais assim, como algo que propicia a, a própria, a próxima experiência, né? Assim, sem Uhum. respirar fundo, você não segue adiante, né? Não toma o É, fôlego, né? não toma fôlego. Nick está dizendo, é o espaço de passar pelo outro também. O encontro rápido e Uhum. repentino. Né? E aí é rápido, né? Porque você não É. troca uma ideia, a não ser quando é a fofoca de corredor, né? Ali tem que ser um corredor do Aí você departamento puxa que a no gente está canto. morrendo de saudade. É, de chamar no cantinho do corredor. Mas aí você se desloca um pouco para quase que virar um corredor, né? Para as pessoas passarem por você. Você se torna um pouco aquele lugar também. Ou então, talvez É. até por isso, né? Porque você se tornando quase um obstáculo, né? Promove uma interrupção na caminhada do outro para poder gerar fofoca. Estou aqui pirando já, né? Porque é diferente de um percurso na cidade, né? Onde você pode desviar, Uhum, né? De uhum. alguém, né? Nossa, eu tô gostando, tá todo mundo comentando muita coisa. Eu falei que o corredor é inspirador, corredor é local de passagem, seria uma oportunidade para manifestações efêmeras. Como tratar disso nas artes visuais? Será que eu mostro alguma. Ai, desculpa. Alguma obra aqui, Júlia, daquelas? A gente é, é o Jonathan, né? Jonathan, a gente pode, talvez, se você não se incomodar, continuar na discussão e voltar para o seu ponto um pouquinho mais para frente, para a gente. Porque tem alguns trabalhos que a gente discutiu que conversam um pouco, né, com essa ideia, dessa manifestação efêmera, né? Como é que isso aparece? Como é que a gente poderia procurar corredores nas obras, né? Esse estado de corredor, se você não se importar. Não, acho que tá tudo ótimo. Jonas, essa turma é toda super gente boa, então acho que ninguém se importa, não. Mas eu até entendi aqui, né? Vamos então voltar para esse gancho, né? Quando Beth Mori fala de parar e contemplar sem motricidade. É. Entendi, entendi. Agora na minha cabeça fez mais sentido, acho que é isso. Mas vai, Júlia, você que está aí comandando o roteiro, o corredor é todo seu. Eu estou aqui de E pedregulho no meio da passagem. não, você está aqui, você está aqui fofocando, trazendo as Fofocando, informações bem que. melhor. E, é porque eu coloquei também assim, eu fui para uma questão de voltando para a infância, né, que é de onde eu estava falando dessa questão do corpo, mas também primeiro é um lugar que para mim, assim, eu morei num apartamento quando eu tinha uns 6 anos, que eu gostava de fechar todas as portas e fazer noite de dia. Então, para mim era muito bom ficar com olhos abertos, não sabendo se estava com os olhos abertos ou fechados. Eu não sei se era uma criança meio com uma deficiência, mas assim, eu tinha às vezes dúvidas se os olhos estavam abertos ou fechados se tivesse muito escuro. E eu gostava da sensação da dúvida, que de tão escuro eu não sabia o que que era. E o corredor me proporcionava isso. Então, eu me lembro de eu Olha, que gostar muito demais. de ter essa escuridão provocada essa noite no dia, porque na noite à noite eu não gostava, mas à noite no dia, para mim era agradável provocar a noite, né? Então, para mim, esse corredor ele servia para isso. Que lindo isso, né? E assim, deve dar uma sensação de poder realmente muito grande, né? De fazer a noite em pleno dia, né? Porque, como você falou, realmente fazer a noite de noite não tem muito porquê, né? Que Ainda mais que eu tinha ótimo medo de isso. tudo, a noite que eu controlava, ela era ótima, ela era controlada, já começo, ela era rápida. Muito bom. Não era essa coisa que o tempo que escolhe. Então, ele tinha um certo controle do corredor. Mas, Muito bom. assim, e também pensando na questão do eco, né? O quanto o corredor, ele ecoa. Esses corredores que a gente se escuta, né? Que o estranhamento de se escutar, né? Nossa voz que reverbera, que depois a gente não vai nem reconhecendo, né? E eu acho que esse eco leva muito para uma coisa que a Márcia está falando, que é espaço de medo, né? Desses fantasmas.
que esse eco não traz essa reprodução, né, dessa figura fantasmagórica que o eco é isso, esse fantasma seu que fica ali, né, e durante um tempo. E esses fantasmas de fundo de corredor, né, assim, iluminado, né, que a gente estava falando que é o pequeno Danny fica andando com o velocípede dele, ele passa pelo corredor sem parar e anda, anda, anda. E aí tem as portas, aí de repente tem uma porta aberta, aí você já sabe que vai acontecer alguma coisa, mas tem essa coisa. E as meninas no fundo no corredor, né, que são as piores. E assim, eu até procurei na internet, fantasmas corredor, tem muitas imagens de fantasmas no corredor, porque é uma constante ter fantasma. E eu fico, mas por que o fantasma vai ficar logo no corredor? Sabe, se você tem como fantasma toda uma casa, você Por que pode não a voar, cozinha? você vai Né? ficar no corredor. Você pode usar o sofá se você quiser, você pode. Para mim, a suspensão é o melhor de ser um fantasma. E aí você não está usando esse seu poder, vai ficar no corredor, né? Né? Então Só é um para lugar ficar no mesmo, né? Mas talvez acho que até por isso, né? Pela suspensão e pelo eco, né? A reverberação que talvez que só traz aconteça os no corredor, fantasmas. Eu né? acho que ele vai nessa repetição, né? Que o fantasma é essa repetição, né? Esse elemento que repete, que não está mais, mas que se repete, né? E pensando, talvez eles sejam também fofoqueiros, continuando nossa. Olha, a sua avó disse, né? Ouvi dizer. Ó, a gente sabe o que você está fazendo aí, fique esperta. Então, talvez acho que pode ser também. Eu sigo nossa lógica de corredor. Muito bom. A minha xará Cecília, que tem esse codinome aí com vários três, tá trazendo essa relação, né? Desse local de destino por medo, né? De ansiedade. Então, acho que é um pouco também desse mundo, né? Que a gente tá trazendo aí do corredor, né? Engraçado, né? Tem muita gente com medo de corredor, né? É, porque é um Isso é lugar do medo. E aí eu fiquei pensando, nunca tinha parado para pensar nisso, tá, Cecília? Muito Ai, obrigada que bom! por me dar esse tempo de pensamento. Por que que esse motivo de pensamento, né? Motivo e tempo. Porque o que que o corredor traz, assim, tantas figuras, né? Tantas funções, e sempre é uma função sem função, né? Mas sempre dessa repetição, né? Desse elemento de repetição que eu achei muito forte no corredor. Olha, sua mãe contou que você gostava muito do escuro dos armários embutido. Isso eu lembro. E assim, eu me escondia lá, né, mãe? Gostava de me esconder, achava que ninguém ia me achar. Menina, tenho várias lembranças, assim. Eu acampava dentro do armário, na minha casa, na casa das amigas de infância, sabe? De tirar todas as roupas, porque as mães não podiam descobrir, né? Aí você Uhum. esconde as roupas e transformava o espaço do armário em toda uma casa, assim. Eu Uhum. fiz isso várias vezes, então eu tinha uma coisa muito com esse escuro dos armários, né? Enfim, cada um aí com seu escurinho. O seu escuro. Cada um sabe o escuro que carrega em si, né? Então, ou a Exato. escolha do escuro, né? Do onde não vemos, né? Que essa é a escolha de não ver, né? Acho que o escuro quando você escolhe, né? Se você fala, eu quero que nesse momento fique escuro, é um momento que você não quer ver, né? Então, não tem brincadeira E melhor. acho que o bom que você falou é quando você escolhe, né? Porque aí Não, quando você você está escolhe. atuando como artista, né? Sim. Assim, aquela fantasia de eu tenho esse poder de criar esse mundo aqui, né? Porque, de fato, a noite mesmo, ela é terrível, né? Ela assusta todo mundo, né? Então, assim, criar o seu Uhum. espaço de noite dá um alívio, né? De, ai, mas quando eu quiser, eu abro a janela, né? Sim, Quando eu cansar, vai ter luz. Eu posso vai ter acender a luz, tá luz. tudo certo. É meio E que a isso. Beth ficava procurando a filha que não achava nunca escondida no armário. Daí depois ela me mapeou e ficou sem graça, né? Mas vamos lá, falar do medo do corredor, né? Que já vimos que é esse lugar da teia de aranha também, né? Tem essa coisa do esquecido também, né? Assim, é, É o canto que você esquece, né? Então, esse canto que está sempre sujo porque não, a gente não para, né? Então, você quais razões de parar no corredor, né? Então, ao parar, que acho que a gente começa a perceber os pequenos detalhes, mas ele fica ali esquecido, né? Então, as aranhas é um bom lugar para aranhas e ecos e fantasmas. Talvez seja uma união aí, uma parceria que a gente é, desconheça, né? acho que E sim.
E aí eu pensei na escola, né, que era horrível passar pelo corredor. E aí eu não sei como é que era em Brasília, mas em Juiz de Fora era corredor polonês que o pessoal falava. Não sei se eles usavam o mesmo termo horroroso Sim, e a Miriam para mesmo falar. comentou na aula do corredor polonês. Ela falou: a primeira É, coisa que me vem à cabeça é o corredor polonês, né? Então, esse espaço de malhar, né? Sim. que aí você está sendo foco, né? Então as pessoas viram paredes, né? Você tem que tentar não esbarrar. E aí tem uma provocação ali que acontece, né? Colocar o pé na frente, você não sabe se você vai tropeçar. Então tem esse lado punitivo do corredor, que aí pode voltar com a punição anterior, né? Referência histórica. Que é essa punição, né? Assim, ali não punição sem razão nenhuma, né? No caso da infância, só porque você calhou de estudar naquele lugar. Mas o que que é esse corredor, então, esse medo, né? Mas aí eu até coloquei assim que eu vou deixar isso da psicanálise. Talvez depois a Beth a gente possa conversar sobre os traumas do Mas corredor o que eu fiquei polonês. pensando da coisa do corredor polonês é porque tem essa É, gratuidade. Gente, fiquei é, realmente, embolei tudo. Como você falou, né? Então não tem um alvo, né? Igual malhar o Judas, né? Porque daí não. você escolhe o Judas, quem que era, o traidor, e vai todo mundo em cima dele. O corredor polonês acho que é mais para extravasar uma violência ali, né? Quem passar, a gente vai, né? E você Então não sabe tem nem que uma mão que você vai maldade. parar, né? Tem uma maldade ali, tem um acaso, tem uma Tem. coisa que você sabe quando você olha, você vai enfrentar ou não. Né? Porque você já Exato. vê, né? Você já vê que está ali, você já vê aquelas coisas falando, eu vou enfrentar ou eu vou faltar aula, né? Então você tem que tomar Vou uma chegar decisão. atrasada, né? Vou chegar É, atrasado, deixar aquele que é mais agressivo entrar na sala. tem uma escolha ali, se eu quero esbarrar ou não, se eu quero ousar ou não, né? Ou se eu quero entender que aquilo ali é um jogo e que aí eu deixo o meu corpo ser levado É, uma boa. então, né? Então mas é uma experiência, né? Assim, quando é uma experiência de dança contemporânea, deve ser ótimo. Ou artística, né? Não um trauma infantil. Então, é uma outra forma, mas é esse estreito, né, que te permite. Eu acho que a gente volta, né, o que a gente já tinha dito anteriormente, do corpo que encosta, do corpo que desliza, do corpo que passa, né? Então, assim, esse corpo que percorre e tenta não esbarrar, né? Então, quase como o gato, né, que tenta nunca esbarrar quando ele está com boa vontade, né, o gato, mas quando ele quer, ele não esbarra, né? Então, qual que é esse corpo que tenta não esbarrar nas paredes, nem encostar para nada cair, porque também tem isso, a fragilidade das coisas no corredor, né? Agora voltando que são coisas suspensas, geralmente, né? Você falou da prateleira suspensa, se esbarra, aí tem o quadro, né? Então é não esbarrar, porque tudo está suspenso ali, né? Até o que está ali naquele espaço, enquanto o tempo ele é curto de atravessamento, é um lugar de passagem, é um lugar também de suspensão, né? Em relação à matéria. E aí, então, é pensar agora como associar esses elementos funcionais que a gente discutiu, né, com a prática poética e artística, né, que a gente volta para o que o Jonatas, desculpa, Jonathan, isso? Jonathan, que o Jonathan tinha perguntado, né, o quanto isso entra numa prática artística, né? E aí eu separei uns trabalhos. Ah, não, mentira. Antes, que bom que eu anotei, né, que eu ia falar. Que antes eu queria ler quantas horas? Deixa eu só. Temos o. 45 já? Não passa rápido, eu sempre fico Nossa! assim. Mas vai, estamos aqui. Eu tô Vamos lá. assim, sabe? Igual aquele sticker, assim. Eu queria antes falar quando eu fiquei pensando no corredor da questão poética. Bom, já citei Georges Perec, né? Que eu tenho uma louca paixão por este homem desaparecido. E eu tenho ciúme dele, tá, gente? Vou admitir que às vezes eu vejo as pessoas que estão falando, o que ele está fazendo com essa pessoa? Fico assim, fico ferida quando eu vejo, mas todos devem amar ele também, mas é só uma possezinha de referência. É, mas De ele fato, manda ele é uma. muito maravilhoso. Mas Ele não vou é. falar mais para você não ficar com ciúmes. Não, eu acho que pode falar que uma das coisas que o Josh Perec tem, que é sempre questionado e dito, é o fato dele
ter tantas formas de escritas distintas que você se reconhece numa delas, né? Então, acho isso uma coisa tão positiva, um escritor que você consegue se reconhecer, pessoas de diferentes tipos de leitura, de diferentes gostos, conseguem entrar, porque ele tem essa abertura, né? Que, aliás, era o projeto dele de vida, né? Então, teve alguém que perguntou, quando pensei no corredor nesse lado poético, me veio muita música em contos pedidos do Milton Nascimento. Ai, não sei qual que é essa música. Seria Também tão bom, não. Thales, você poder cantar pra gente, mas não É, tô pois é, eu nada. achei ruim que não foi. Eu ia perguntar se podia cantar. É, eu não conheço. Bom, eu sou péssima com título, então, assim, posso até conhecer, mas não tô. Vamos ficar aí com o dever de casa, todo mundo Vamos. pesquisar essa referência aí do Thales. Boa noite, Giza. Chegou. E, e então, tem uma carta que o Jorge Perec escreve para o editor dele, chama Maurice Naudot, que é de 69, 7 de julho. E nessa carta ele escreve sobre os projetos que ele está desenvolvendo naquele momento. E um deles é um que chama Lugares, né? Que é um trabalho que nunca foi concluído. O Perrec morreu muito cedo, morreu com 40 e poucos anos, né? Então ele não chegou a concluir os projetos, os milhões que ele tinha de vida. Então, esse projeto ele tinha que seguir a seguinte premissa e protocolo, né? Ele tinha que escolher 12 lugares de Paris, que poderiam ser ruas, praças, encruzilhadas, todas ligadas a uma lembrança, né? Aos eventos ou momentos importantes da própria existência. Cada mês ele deveria descrever 2 desses lugares escolhidos de 2 formas distintas. Então, assim, ele escolhia esses 2 lugares por mês, visitava. Ele chegava lá primeiro, ele fazia uma descrição real do lugar, né? Então, ele feita no lugar mesmo. Então, ele olhava, anotava na maneira que era possível anotar as coisas que ele estava vendo. Então, era aquilo que estava diante dele que ele notava. Então, tipo, podia ser a numeração de loja, tá, de arquitetura, né? Os pequenos eventos, alguém que passa. Então, era esse o objetivo primeiro. E a segunda, então, forma de escrita, né, em relação a esse lugar, seria o modo lembrança. Ele realizava isso num outro lugar, que poderia ser na casa dele, poderia ser num café, não importa, mas não podia ser naquele momento, né? Então, porque acontece quando você faz a descrição no lugar da memória, outras lembranças são evocadas, né? Você não fica só com aquela, você associa ela a outras. E por isso que ele fazia essas 2 formas. Cada texto deles era colocado dentro de um envelope e lacrado com uma cera, né? Com aquele tampo de. Como é que chama isso? É um selo, como é que é? Eu até Esse- tinha, Eu meus pais me anotei deram, isso. achei, É, tem até hoje, eu já gastei toda a cera, que tem uma selado com carimbo, né, cera. que você sela, Isso. esqueci o nome, mas E a ideia dele, então, o que que era? Que esse exercício deveria ser realizado durante 12 anos. Aí ele fala que ele tinha aí uma coisa que eu vou ler porque eu não sei o que significa, tá? Permutando dos duplos lugares segundo uma cartela biquadrada, latim, ortogonal, de ordem 12. É isso que ele falou que ele faria. Então ele segue um princípio matemático para poder formar essas duplas, né? Então ele começou em 69 e terminaria em janeiro de 69 e terminaria em dezembro de 80. E ele acabou não terminando, ele pulou um ano e desistiu, ele viraram outros projetos. Mas assim, o que eu queria falar é a citação, né? Que ele escreve para o editor. Ele fala: abrirei os 288 envelopes selados, relerei cuidadosamente, recopiarei, estabelecerei os índices necessários. Não tenho uma ideia clara do resultado final, mas penso que veremos de uma só vez o envelhecimento dos lugares, o envelhecimento da minha escrita, o envelhecimento das minhas lembranças. O tempo reencontrado se confunde com o tempo perdido. O tempo se agarra a esse projeto. Constitui a estrutura e a regra. O livro não é mais a restituição de um tempo passado, mas a medida de um tempo que passa, o tempo da escrita, que era até o presente um tempo para nada, um tempo morto, que fingimos ignorar, ou que restituímos apenas arbitrariamente, como uma agenda, tabela, questão de tempo, né? E que permanece sempre ao lado do livro, mesmo em Proust. Se tornará aqui o eixo essencial. Então, esse tempo morto,
né? Porque é como se as coisas fossem erguidas sem esse tempo que constituiu, né? A gente vê a obra acabada, esse tempo do fazer não fica evidente, né? Esse tempo de andar pelos corredores pensando, esse tempo da espera, esse tempo de atravessar um lugar para o outro, modificar, isso não fica evidente. Então, nesse caso, esse projeto me fez pensar no corredor por isso, porque ele Que trabalha, ele quer ótimo, expor o maravilhoso tempo isso. morto, né? E esse tempo morto que é o tempo do corredor. Nossa, Então, muito, muito, muito a ver. Muito a ver. tanto que ele nem tinha uma forma, ele tinha um procedimento, mas ele não tinha uma forma final, né? Esse próprio procedimento seria a obra, né? Seria o livro. Né? Que é a própria passagem, é o próprio percurso, né? Então, realmente é bem corredor mesmo, né? Muito, nossa, demais. Gente, conheçam mais de Perrec, tá? Vocês vão ficar bem encantados. O pessoal aqui É. descobriu a música, é uma música que ficou muito conhecida na voz da Maria Rita, e aí botaram até o link aqui, mas Mande Notícias do Mundo de Lá. Diz quem fica, não vou Hum, cantar, não vou, né? sei Já qual que é. desafinei muito hoje em casa sozinha, porque a gente precisa estar Hum, sozinha também, ou no karaokê, né? hum. Mas acho que tem a ver sim, então, né, Thales? Porque se é isso, né? Se você está falando de uma passagem, a gente pode também falar dessa passagem metafórica, né? Assim, da vida para a morte, né? Esse mundo de lá, como essa relação do corredor também. Legal. Uhum. E acho que a Beth falou também da questão do tempo morto no cinema. Também não conheço essa referência também, não. Elabora aí, Beth, pra gente. O que que é o tempo morto no cinema? Eu não sei o que que é o tempo morto no cinema. Você sabe, Júlia? Não. Não, então, Beth, está aí contigo. Uhum. Será que a gente aproveita essa passagem e essa conexão, né, bom, conexão, corredor com conexão, e vai para o seu aeroporto? Podemos ir no aeroporto. Vamos? Eu frequentei muito os aeroportos, na verdade, 4, né, aeroportos. E durante 2 anos, 3 anos, eu fiquei indo e vindo, né? E aí, esse momento, eu fiz esse projeto, que bom que eu tenho impresso, que chama Intervalos, se vocês verem. No caso, considerado um ensaio, né? Então, foi publicado pela editora Macondo, um convite da editora Macondo para publicação e um ensaio e me deixaram livre, né? Coitados, foram que lidar Mal depois. sabiam eles. Mal sabiam eles que eles onde eles estavam se metendo. E aí eu fiz então esse projeto chamado Intervalos, né? A parte que chama Intervalos ou como instalar ateliês em aeroportos, que é um que é um processo então que está atrelado como eu amo o PREC, eu amo protocolos também, né? Então eu tenho um protocolo aqui de trabalho e de leitura, porque o texto ele acontece, eu vou mostrar ele com várias tipografias, né? É para poder ter uma ideia do som e das interrupções, né? Que o aeroporto, o lugar das espécies tem muitas interrupções, somente nos aeroportos, né? Então, o protocolo de composição e ocupação da página, em intervalos, é o seguinte: o texto deve ser escrito dentro dos locais de espera e não durante os deslocamentos. Então, eu não podia entrar no avião, o projeto não acontece dentro do avião, é realmente nesse lugar da espera imóvel. Imóvel não, mas eu estou viva, então eu estou móvel, mas assim, mas é a questão do imóvel no sentido que não estou em deslocamento num transporte, né? Eu estou parada dentro de um lugar. Segundo, pelo fato da escrita ela mesma ser realizada nesse lugar de passagem, ela deve aparentar o espírito do local. Então, uma escrita rápida, aquilo que você vai sendo percebido durante aquele tempo. Marcar o lugar e o dia do registro. Então, o lugar dentro do aeroporto, né? Então, tem um lugar, qual aeroporto, também dentro do aeroporto onde que é. Provas fotográficas são necessárias. Ainda existem leitores desconfiados, no caso de alguém não acreditar que eu tenha feito isso. A aparência do texto sobre a página branca é pensada de acordo com os tipos de voz do ambiente. Por isso, utiliza-se diferentes dimensões da mesma tipografia, segundo a cartela assim estabelecida. Então, aqui, vocês conseguem ver, deve estar invertido, né? Uhum, mas está dando Mas para ver.
Elas mudam de tamanho, é a mesma tipografia que eu usei, foi a tipografia da UNB, porque é assim, a gente utiliza da nossa universidade, uma Muito tipografia bem, linda e maravilhosa e divulga, gratuita, muito disponível bem. no site da instituição. É Isso. muito chique, tá? Ter uma universidade com uma tipografia própria e disponível gratuitamente. Então, eu fui tecendo esse texto que fala sobre o processo do ateliê, né? Então, esse lugar do pensamento, quando a obra ainda não existe, né? Então, esse pensamento ainda do que será, e até mesmo esse lugar de envio de portfólio, organização de projetos, dessa parte burocrática da vida de artista, né? Então, isso também entra para mim no lugar do ateliê. E aí eu vou ler um pedacinho só para vocês pensarem um pouco o tom, né? Então, assim, o primeiro, então, no Congonhas, dia 21 de agosto de 2017. Existe um trajeto regrado para se chegar até o ateliê. É preciso se desvencilhar dos metais, exibir as ferramentas, tirar os sapatos e o cinto, tudo isso nas costas do busto dourado de Santos Dumont. Algumas vezes ocorre de passarmos por uma segunda vistoria, dita aleatória, onde nos posicionamos sobre o tapete de pés demarcados. Considero esse protocolo de segurança como um rito de passagem. Atenção, cliente Gol, voo 1316 com destino ao aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, seu embarque imediato pelo portão número 19 no piso inferior. Para construir o próprio espaço de trabalho, parto da definição de ateliê como sendo um ambiente que o artista cria para si, com material e as ferramentas organizadas dentro da mala de mão, de dimensões estabelecidas pela ANAC, sem objetos perfurantes ou explosivos. Sigo arrastando as pequenas rodas sobre o chão de granito à procura do espaço que me contemple com a conjunção dos elementos mínimos que preciso para iniciar o estado ateliê. Uma cadeira, uma mesa, uma tomada, uma janela. Cadê o Luiz Henrique? Estabeleci meu primeiro ateliê no aeroporto de Congonhas, perto da entrada do lado do restaurante de cachorro-quente e atrás do Grand Cru. Cliente latão do voo 3137 com destino a Curitiba, portão de embarque confirmado, portão de número 2. Iniciaremos seu embarque em instantes. O dia estava apenas começando e a luz do sol amarelada, intensa e cálida. Ela entrava paralela ao grande vidro e provocava uma ambiência de Edward Hooper. Os carros expostos para venda na sala de espera, pisados por vendedoras. A bateria do computador estava carregada. Então, assim, eu vou tecendo essa minha relação com o Bom, espaço. eu quero mandar os corações aqui, mas eu não consigo. E Nossa, aí, como a gente foi para o seu corredor, aeroporto, né? Total, assim, na ansiedade, na espera, né? E barulheira aqui, vai dar bateria. Nessa ansiedade, né, da espera que tem ali do aeroporto, ainda mais assim, não pode vacilar, né? Você não pode perder o voo, né? Então você tem que ficar atento ao mesmo tempo que é muito estímulo. E, né, com essa quantidade de estímulo, você nunca consegue ficar muito atento, porque dá uma adormecida, né? Então, sim. nossa, achei muito bom, muito, muito, muito E bom. o PDF está disponível no site da editora. Eles colocaram, depois que venderam 100 cópias, está lá para quem quiser baixar. Então, vocês fiquem à vontade para ter acesso ao texto, que eu acho que é para isso Nossa, mesmo. vou super colocar e depois vou Então, disponibilizar para a gente no Aprender, para a turma no Aprender, né? Porque acho que aí volta naquela questão que o Jonathan falou antes, né? Dessa relação uhum, com o efêmero, né? E no caso você sim. trabalha também com a palavra, né? Uhum, Então é claro que tem o lado concreto da palavra, no sentido de que quando a gente lê, a gente pensa, né, na sonoridade, no ritmo, né? Então não dá para desvencilhar uma coisa da outra, mas ainda é palavra, né? Ainda é não palpável, né? Então acho uhum. que tem realmente muita conexão, assim, muito, muito E, do- interessante. e o pensamento não ser fluido, você tem um objetivo, né? Então, assim, no caso, esse objetivo, que eu fui utilizando esse lugar de espera para ser meu lugar de trabalho, né? Então, tanto que eu comecei a chegar 3 horas antes para poder trabalhar mais no aeroporto. E até também você vai vendo os olhares, porque vai causar um estranhamento alguém que fica tanto tempo num lugar, né? E eu tinha que escolher, às vezes eu chegava no lugar que eu queria, tinha alguém, né? Então tinha todo um processo de uma performance, né? Assim, não uma performance dita, mas de uma. Todos nós performamos, né? Cotidianamente. A gente faz nossas performances cotidianas.
E no caso, eu mesmo registro essa performance em texto, né? Então, eu não acho que as pessoas me olhavam e achavam que eu estava trabalhando para um projeto artístico ou o que fosse, né? Era esse lugar da espera e o que que eu vejo na espera, né? Que é o que, voltando ao PREC, porque nunca sai, né? É o infraordinário, né? Que ele fala que os eventos da vida, eles acontecem... Eu não entendo por que as pessoas guardam os grandes eventos, como explosões, como uma data, sendo que a nossa vida ela acontece mesmo no cotidiano, né? É no levantar de manhã, é no escovar os dentes, é atravessar a rua. Então, assim, o que a gente tem de vida é nesse meio, no que ele chama de intraordinário, e que a gente não olha para esse lugar, né? Então, é olhar para esse lugar que não é olhado, e ao mesmo tempo de uma análise, né? Assim, com o tempo no aeroporto, você começa a perceber uns movimentos, aliás, eu achava, você tem a sensação de uma encenação mesmo, né? Assim, entrada e saída das pessoas, né? Como acontece quando as pessoas saem do avião, quando a última sai, entra a equipe de limpeza, muito coordenado, como se fosse tivesse alguém mandando, tem alguém mandando, né? Mas no sentido de uma direção, de um De diretor uma de um orquestração, espetáculo, de né? uma Assim. orquestração dos eventos. Então você vê quando o último sai, entra, e aí depois quando acaba a limpeza, começa todos os gestos, né? Os gestos são lindos nos aeroportos, assim, das pessoas, do avião chegando, a espera deles com um pezinho, tem um pezinho que fica para colocar no avião, então eles ficam um tempão assim quando o avião está chegando. Então, assim, todo esse movimento, o que escuta o coração do avião, porque tem um que fica escutando, eu não sei para que nada serve, só que eu achava tudo lindo, assim, né? Assim, observar esses gestos, que gestos que fazem sentido, né? Os gestos cotidianos de trabalho para aquelas pessoas que eu desconheço os sinais, né? O que significa, mas que todos eram muito bonitos e muito precisos, né? E Então, e acho eu que comecei talvez a até notar. por. Ai, desculpa, Júlia. Não, Não, pode falar, desculpa, eu vou pegar. Pode falar. é bom que você bebe uma água, né? A gente faz Uhum, esse revezamento, 4%. Mas eu te ouvindo, assim, na sua experimentação, né, desses movimentos, eu fiquei pensando quase que num balé, né? uhum, Porque esvazia do significado imediato, né? Então, é um gestual que, claro, para eles que precisam, né, do significado daquele gesto, pode ser uma ordem, pode ser um comando muito direto, muito fechado, muito restrito. Mas para você que se coloca nesse outro lugar, né, assim, nesse lugar de uma observadora que não pretende, é uma observação que não pretende ser uma observação, sei lá, do etnólogo, sabe, assim, que uhum. tem uma busca ali exatamente para apreender, né, esses sentidos todos, você se coloca numa apreciação estética, pronto mesmo, né, Sim, de, sim. de ver um balé, né, então Uhum. são gestos, muitas vezes coordenados, muitas vezes individuais, muitas vezes coletivos, né, mas tem um entra e sai, quem está na cena, quem sai de cena, né, quem faz uma. Nossa, achei super. Eu fiquei viajando aqui, imaginando, né, as pessoas trazendo avião, até a aeromoça, né, antes de Sim. embarcar, todos os gestuais, né, que ela faz, né, para E tudo. esse gesto útil, né? Que na verdade, quando você descola, ele fica inútil. Né? Então, assim, aí você só observa a forma, né? Quando você. Que é a lógica da fotografia, né? Se retirar de um contexto e ele perde todo aquele movimento. Então, o que é aquilo que eu estou vendo, né? Fora do seu uso. Né? O que que é? E eu achei tudo lindo, né? O gesto das aeromoças eu acho lindo, né? É. Então, e tudo muito ritmado, né? Assim, não passa assim, pensando aqui, eu penso no Jacques Tati, né? Sim, Né, super. que Uhum. tem esses ritmos da modernidade, né? Que ele coloca. E, e assim, mas foi um momento muito bom, porque e eu comecei a ficar realmente viciado em chegar mais cedo, porque era um tempo que no tempo morto, né? No sentido que não tinha uma função além da espera de um avião que chegaria dali a 3 horas, quando não tinha atraso, alguma coisa assim. Mas era um tempo, então, que eu podia pensar no trabalho, observar, né, pensar nos meus trabalhos, observar o entorno, né, e ao mesmo tempo eu não quis ignorar as vozes que acompanhavam.
porque óbvio que interrompe o pensamento, óbvio que interrompe uma visão. A voz ou a presença, a voz é uma presença, né? Então, você pode estar olhando para um lugar, eu tenho uma voz alta, você para, ou ela entra mesmo, né, em cena. Uhum. Então, por isso que eu escolhi essa forma, que esse texto também fosse forma, né? Que não fosse só um recolhido de impressões de um lugar, mas também que ele pudesse dar o tom das interrupções. Teve um professor meu que leu e ele falou, o Júlio Mendonça, ele falou que parecia uma partitura, que quando ele viu, ele Olha, teve uma que noção que era ótimo. uma partitura. Achei tão bonito. Sim, né? Mas Super. que essa leitura, então, que como se fosse um coral mesmo, dessa voz que sobe, dessa voz que desce. Então, e até como é que seria lido, né, esse texto com várias pessoas juntas, né? Também assim, Pois é, como eu é ia que te transforma perguntar isso em isso. voz? Você pensa, porque você, como artista plástica, que também pensa poeticamente, plasticamente, né, as palavras e os sentidos, você tem esse desejo de transformar em som, ou você acha que é mais interessante que seja nesse momento, né, do trabalho do aeroporto, Uhum. como uma coisa de uma vivência mais interna, mais individual, né, assim, não porque daí cada um coloca a voz que quer, né? É. Coloca, Eu enfim. gostaria que outras pessoas tocassem ou cantassem. Acho que seria mais interessante. Chegou uma partitura que você escreve mesmo, que você tocou, que a gente escuta até hoje músicas de compositores de séculos, sei lá, século XVIII, que hoje em dia são interpretados pelas pessoas. Eu gostaria que tivesse intérpretes, se fosse possível. Não porque realmente, porque a minha voz eu sei qual que é, não tenho interesse de me reescutar, né? Mas sim de ver o que outra pessoa pensa ou que outra pessoa coloca em tom, né, em relação ao que está escrito, né? Muito bom, muito bom. A Miriam botou até, lembrou da voz, aquela voz icônica da Mulher do Galeão, né? Sim. Que ela já, enfim, ela é uma voz mega conhecida. Acho que ela é tão Uhum. conhecida quanto a voz do cara do Herbert Richards, né? Assim, né? Tem as vozes que a gente nunca viu o rosto, mas a gente lembra, né? Então acho que realmente deve ser bem interessante pensar nisso, né? Assim, experimentar, né? Com outras vozes. Nossa, tudo a ver, né? E aí agora eu entendi aqui a coisa do tempo morto no cinema, né? Aquele Beth Mori está dizendo aqui, né? Aquele tempo do filme que nada acontece, a gente fica vendo uma cena sendo filmada por muito tempo. Já pensei assim, né? Bergman, uma coisa mais para lá, cinema mais europeu, e nada aparentemente acontece, mas na verdade, né? Ali que está acontecendo. Então acho que é isso que você Uhum. trouxe agora, né? Você ficou viciado em chegar cada vez mais cedo no aeroporto, porque é isso, nada acontece, mas está tudo ali, né? Então, assim, a vida acontece nesses intervalos aí, desses grandes eventos que você está trazendo do PREC, né? Muito bom, né? É. Esse hall gigante aí, né? E a vida acontece A nisso, gente né? tem É mais assim, uns porque 5 minutinhos. Eu queria, assim, na verdade, meio que já deu uma hora, mas faltaram só todos os trabalhos, né? eu sempre assim, eu sempre assim, a gente sempre se prepara mais e a vida é essa É normal. performance. Mas assim, escolhe mais um para a gente então falar e tem um outro, o que que você acha? Você quer que eu coloque um dos vídeos aqui? Ou Pode ser. Eu coloquei um vídeo que eu fiz ano passado que chama Agora Lembro, tá. Isso, acho que que eu até pensei nele também, que ele tem uma conexão bem boa, temporal, né? é Gente, desses elementos, né, que a gente tem dispersos em casa, que essa reorganização, né, que como é que você reorganiza e propõe uma passagem, né, de um objeto para outro. Então, e ali criando uma noção de viagem. eu tô tendo que fazer uma gambiarra, tá, gente? Porque o Instagram não deixa mais compartilhar, então a gente burla, porque a gente é assim mesmo. Então vou compartilhar aqui de uma forma bem bizarrinha. Vamos ver. Pronto. Chegar mais para longe.
Je m'en allais, les poings pus dans mes proches crevés, mon paletot aussi devenant idéal. J'allais sous le ciel, Muse, et j'étais ton féal, oh là, que d'amour splendide j'ai rêvé. A Embaixada do México tem o prazer de convidar para a abertura da exposição Edna Mero Cores e Harmonia, Solange Marques Cores e Harmonia, no próximo dia 13 de junho, às 20 horas. Espaço Cultural da Embaixada do México, 6 Avenida das Nações, lote 18, de Muito bom 14 isso. de junho a julho 4, de 9 às 17 horas. Para Maggie, lembranca di una visita a Gerusalemme in strada Hutzemela e Tatome nel 29.11.67 euro. Fica Zion Jerusalém do lado de cá. Ai, Júlia, só você mesmo. É muito bom. Foi mal, gente. Atrapalhando a avaliação aqui. Bom, esse projeto acho que acabou já. Acabou. É um projeto em processo, né, que eu coloquei aí, eu fiz ano passado, já tenho trabalhado a edição dele, só que com a tese eu acabei não conseguindo desenvolver mais. Mas essa organização desses memórias alheias, né, desses acasos, eu acho que uma das piores coisas da pandemia para mim foi não poder mais lidar com os livros dos outros, em sebos, né? Eu sempre frequentei muitos sebos. E esse sebo que te chama, né? Assim, o livro ele te pega, né? Umas coisas que você ou começa a observar algumas manias de pessoas que deixaram o livro. Eu sempre pergunto por que que o livro veio parar, né, nesse lugar, por que ele foi vendido, né? E aí tem esses elementos que te chamam. Os elementos interiores dos livros também eu adoro abrir e achar alguma coisa, sempre assim uma surpresa. Ai, que bom, veio com brinde, sabe? Eu não Sim. esperava por isso. Podia ser uma nota fiscal, né? Mas ia ser Não, qualquer sensacional. coisa, você fica, nossa, um ticket de um metrô sei lá, de 1990, que joia preciosa. Então tem isso, e as bibliotecas também, né? Então, sinto muita falta das bibliotecas, mas da UNB, que eu acho que é um dos lugares que eu mais gosto de frequentar, que Era também tem maravilhosa, essas. linda, né?
E é se você poder pegar os livros, andar pelos livros, né? Tem uma relação que é diferente. Então, Sim, de você se tem, perder, né, nesse espaço que só acontece na de biblioteca, olhar, de né? você poder ver e ler, e de repente o título chama atenção. E uma coisa que eu gosto muito é quando eu pego um livro, que eu leio o título e falo, nossa, eu preciso muito ler, eu abro, não tem nada a ver. Mas eu tenho que escrever uma história, porque né, não era aquilo que eu esperava, né? Então eu começo, no caso, assim, o que que é esse título, né? O que que o título me chama? Para onde que vai? Então, são duas coisas que realmente da pandemia me fizeram muita falta, né? Como é que fala? Esses acasos, né? Então, assim, é um acaso, mas é uma procura, né? Porque também se você vai atrás dessas coisas, você atrai elas, não é mágica, não é destino, é atenção, Uhum. né? Então é um estado de atenção para isso, né? E aí, no caso, eram várias coisas, eu comecei a ver que elas se conectavam, que eu tinha. Então, a Estrutura Dale, ela está acontecendo, porque ela não terminou, ainda tem que mudar muitas coisas. Porque eu achei muito mais rainhas aqui em casa, não sabia que eu tinha tanta rainha. Eu tenho baralho, eu tenho cartão postal que eu recebi, tenho o que eu comprei. Eu não sei o que é fascinação que a minha casa tem com a rainha. Então, eu tenho esse sorriso de várias maneiras. E outros elementos também, assim, um hábito que eu tenho é de comprar sempre uma lembrança. Eu gosto também em lugares que vendem coisas usadas, feiras de rua. Então, eu tenho vários, por exemplo, chaveiros de lugares que eu nunca fui. E aí eu comprei em outro lugar. Não tem nada a ver. Então, assim, eu vou colecionando essas coisas, esses lugares distantes e lugares mais distantes dos meus, né? E Que aí, você como é que então essas cria coisas. uma outra memória, né? Porque não é Uma uma outra memória mesmo. do lugar, é uma memória, sei lá, da escolha, do outro lugar, Do sei lá. outro lugar, é. Né? Então. E como são objetos. Não, alguns foram até deixados, outros. Uma das coisas que mais impressionou em Brasília, foi a primeira vez que eu fui a Brasília foi em 2011, 2011, de férias, né? Tudo começou nesse momento. E aí eu fui de férias e aí eu cheguei no centro de turismo que tem na Esplanada, aquele que desce, né? Que você entra ali. E Sim, aí tá bom. tinha no centro de turismo um livro do Vale da Luar, de La Loire. Eu falei, o que que o livro do Vale da Loire está fazendo num centro de Gente, turismo de Brasília? E aí eu fiquei rindo horas dessa coincidência. Assim, eu fiquei, mas, tipo, é turismo, mas é um turismo e você tinha acabado de vir da geral. França, né? Então ainda Tinha. tem isso. Veio da E, França para achar um livro de uma região francesa aqui em Brasília, né? Tipo, E no centro de turismo, que era um centro um escritório de turismo para as pessoas se informarem sobre Brasília. E aí eu achei isso tão divertido, que aí eu comecei a notar, né, esse em volta. O que é desse outro lugar que habita os turismos, né? Assim, esse cartão postal que é vendido de um lugar que não é ali, né? Então, esses elementos que eles estão em outros lugares, e não como tentando retirar do lugar de onde está, mas do lugar de onde não está, né? E também muito bom. dessas vozes, né? Essas vozes que vão aparecendo, os livros que têm as dedicatórias, o convite que a pessoa notou por trás, né? Que aí vem e é um convite de um evento na embaixada, né? Esse livro ainda é um livro que eu comprei pela internet, então assim, que é usado na estante virtual. E aí ele vem com isso que não é meu, né? Então, assim, todos os elementos, no caso do livro que eu comprei que veio com que eu estou falando não é o que veio com bilhete, é o que estava escrito de Jerusalém, que é um livro sobre a Guatemala que fala que quem escreveu fala de Jerusalém. Então, assim, todo esse mundo que vai se encontrando, essa E essas cartografia, estranhas conexões, né? Assim, que, que vão eu não sei, que vão se ligando e que vão fazendo o mundo uma história, né? Então, dessas vozes alheias, né? Nenhuma dessas vozes são minhas, são vozes de outros, que aí eu só organizo, né? Que seria. maravilhoso, Júlia. Nossa, eu adorei esse trabalho. Eu realmente não conhecia. Eu tenho, inclusive, depois eu preciso achar, mas até uma exposição que eu vi por acaso até com minha mãe, lá no Whitney Museum. E a gente ficou horas comentando. Foi na última Bienal que teve no Whitney, né? Porque foi em 2018, então era para ter de novo em 2020, aí pandemia. E aí, então, era uma artista. Eu não lembro exatamente a origem, mas ou era cubana ou porto-riquenha que foi para os Estados Unidos e mora lá, porque o Whitney é só de artistas americanos, né?
Mas tinha essa relação com a América Latina, uma situação de conflito, né, nas origens, nos antepassados e tal. E tem uma forma de apresentar memórias dos outros por vídeo que é sensacional. E acho que isso que agora eu entendi, né? Porque que você gostou tanto da fala, já não lembro de quem que comentou, de uma orquestra, né? Não foi uma orquestra, foi uma De partitura. uma partitura. O seu trabalho com a partitura. E, de fato, E aí a gente vê essa ligação também do seu encantamento com esse balé das coisas do aeroporto, né? Dos gestuais do aeroporto. Porque você podia, por exemplo, ter feito esse vídeo só com as imagens paradas, ou seja, o recurso da edição que você usa, né, é de uma apresentação e que a gente vai passeando por diferentes pontos da tela, né, e você vai apresentando uma outra narrativa que a gente entende essa conexão que você está trazendo agora, né, desse outro lugar, né, que é o lugar, mas que não é. Então, quando a gente começa a se ambientar nesse lugar, você retira a gente desse lugar e faz uma outra conexão. Então, acho que tá tudo amarrado, assim. Estou vendo muita conexão. Tá super bom esse trabalho. Gostei muito, assim, não sei. E que parte dessa mesa, né? Que é esse lugar Sim, é uma dessa mesa. superfície. Perfeito. Então, Perfeito. Nossa, achei maravilhoso. Bom, tiveram outros comentários aqui. Gente, eu meio que preciso encerrar, porque tem mais aula para acontecer ainda hoje. Infelizmente, porque, caramba, tá muito bom. A gente está falando tanta coisa legal. Pois foi ótimo. Que bom que tá gravado, pra eu poder Nossa. anotar as coisas que você falou para mim. Vou anotar tudo. E colocar. Depois eu lembrei de uma outra artista, que eu vou lembrar o nome, mas depois eu te passo. Mas acho que então essa efemeridade que o Jantar provocou, que a gente está vendo aqui de novo, né? De fato, volta para esse espaço do corredor. E olha só como o corredor é rico, né, gente? Muito rico. E acho que talvez por isso que, de fato, é o meu espaço favorito na nossa casa poética, né? Porque é muito arte, né? Da experiência, da criação, da edição, né? Então, acho que tem essa outra visão, talvez seja isso, até por ser esse espaço do entre e um espaço da passagem, né? É uma produção mesmo criativa que a gente talvez valorize mais, né? Porque não tem tanto esse desespero da chegada, né? Assim, do objetivo final, muito bem pensado e como alvo, né? Então, acho que a gente se permite vagar nesse corredor, né? Sem saber muito bem qual porta escolher, né? Então, acho que maravilhoso. Nossa, super te agradeço. Acho que foi ótimo. A turma também, todo mundo que comentou, fizeram comentários muito pertinentes, muito para contribuir com a conversa. Então, foi bem legal. Adorei, gente. Eu também adorei. Muito obrigada pelo convite e por pensar no corredor. Realmente é um lugar que eu não tinha pensado. Pois Então... Julita, eu acho que tem tanto a ver com sua produção. Então, assim... Eu não tinha parado no corredor ainda, estava só passando, então não consegui não pensar. Tinha parado racionalmente, mas poeticamente você já está vendo que sim. você aí realmente sou a pessoa do corredor. Habitante do corredor, né? Querida, obrigada muito. Eu Se que agradeço, cuida aí em foi São ótimo. Paulo, tá? Vocês também aí, todo mundo de máscara, distância, e um dia a gente se abraça de novo. Então, exato, para que pensar isso nesse aconteça, vamos projetar esse abraço. Muito importante projetar esse abraço. Exato. Até lá, muita máscara, se cuidando, ficando em casa. Querida, brigadão, super. Eu mesmo. agradeço, Foi muito lindo, obrigada. foi outra dinâmica, eu já sabia que ia ser bom, mas estou assim extasiada aqui. Então depois a gente combina um café para continuar fazer a fofoca de corredor. Ficou faltando, né? Fazer a parte 2. Depois a gente se encontra no corredor para conversar. E muito obrigada a todo mundo que participou. Beth, né? Obrigada pela presença. Foi ótimo do Tempo Morto no Cinema que trouxe. Todas as contribuições, né? As pessoas falaram bastante, assim. Jonathan também, né? Miriam, a música do Milton, né? Sim. Então, vamos escutar agora, né? Vamos, todo mundo agora, dever de casa, ouvir e pensar nisso tudo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Beijo, Julita. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.